Olá pessoal, eu sou Fabiano Alencar da Fmulti Automações e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Arduino para quem nunca viu. Um curso aí feito, dedicado para as pessoas que estão iniciando, estudantes, robistas, que estão começando agora a trabalhar com essa ferramenta. Vamos iniciar a partir desse vídeo então o assunto funções. Nós já vimos em vídeos anteriores as funções principais do Arduino, void loop e void setup. Void setup que ocorre uma vez quando você liga o seu programa, né? Uma primeira leitura do seu programa, onde você parametriza algumas coisas. E no void loop, que é basicamente os laços de repetição do seu programa, onde ele fica sempre retornando e onde você coloca de fato as suas instruções de trabalho. Tudo bem? Agora, gostaria de imaginar aí um seguinte cenário, né? Imagine que você tem um programa que repete muitas vezes o mesmo passo, né? E você tem que escrever várias vezes vezes esses passos, né? Dentro do seu void loop. É aí que entram as funções. As funções são basicamente pedaços do programa. Então imagina, você pega o seu programa inteiro, ele tem lá dezenas de linhas, e você separa ele em pedaços. É como se fossem sub-rotinas, né? Pedacinhos menores de programa. E aí você pode colocar esses pedacinhos de programa exatamente no lugar que você precisa, dentro do seu programa principal. Eu vou dar um exemplo nessa aula. Imagine que a gente já viu aí o pisca-LED, já viu como faz para acender e apagar um LED aí nas aulas anteriores. Agora imagine que o nosso objetivo seja ligar 5 LEDs. Então eu vou ligar o LED, um em cada terminal do Arduino, um na porta 2, um 3, um na 4, um na 5 e um na 6. E então eu peço que vocês façam um programa que liga o primeiro LED, espera um segundo, desliga, e depois liga o segundo LED, segundo, desliga, liga o terceiro. Enfim, faça isso durante 5 vezes, ou seja, faça os LEDs ligarem e desligarem na sua sequência, né? Ligo 1, depois ligo 2, depois ligo 3, liga e desliga, né? E eu vou mostrar para vocês como que esse programa funciona e como que a gente pode resolver isso com funções de uma maneira muito fácil, só para a gente poder entender bem como que é a função. Para entender melhor o que são as funções, precisamos entender como declarar uma função, né? Como dizer que aquilo é uma função. Assim como a gente faz com as variáveis, né? A gente declara lá variável, int, e etc. e tal. As funções têm a mesma necessidade. Você também precisa declarar uma função para poder trabalhar com ela. Tá? Aqui eu dei um exemplo, então é o tipo, o nome, entre parênteses você coloca o parâmetro dessa função, daqui a pouco a gente vai entender o que é esse parâmetro, abre chaves, coloca as instruções que você quer dentro, não tem limite, você pode colocar todas as instruções aqui dentro se quiser, fecha a chave, tudo bem? Então, uma função nada mais é do que isso, você pega um pedacinho de programa, essas instruções todas que estão aqui, elas estão dentro do seu programa normal, lá dentro do void loop. Então, você tira ela de lá e coloca dentro de uma função, caso ela seja repetida várias vezes. Tudo bem? Esse tipo que a gente colocou aí na frente, durante esse curso nós vamos ver apenas os tipos inteira e void. Na verdade, mais o tipo void. Tipo void é um tipo de função que não retorna valor. Tá? A partir das outras, eu tenho o tipo inteira, eu tenho o tipo booleana, eu tenho o tipo float, enfim, eu tenho basicamente todos os tipos de dados que podem ser retornados. Tá? E a gente vai ver essa questão de retorno de função num outro curso futuro, não é o objetivo aqui. Aqui, nesse momento, vamos explicar como funciona a função, como habilitamos a ação, como chamamos essa função, como trabalhamos dentro dela. Para chamar a função é muito simples, nós colocamos o nome da função, sem dizer lá o void, qualquer coisa, só o nome da função, e entre parênteses coloca o seu parâmetro, e ponto e vírgula no final, tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo prático. Dentro da nossa biblioteca do Arduino, a gente consegue fazer um exemplo prático e através dele vai ficar muito mais fácil assimilar aí o que é para ser feito com uma função. Então tá aqui, ó. No primeiro momento, eu já iniciei, já fiz o programa todo aqui para a gente economizar um tempo. Essa é a função void setup aqui em cima. Estou iniciando 5 LEDs aqui, 5 saídas, né? Como 5 pinos como saída, 2, 3, 4, 5 e 6, tudo bem? Dentro do meu void loop, eu estou mandando, então, estou pedindo para ligar o LED da porta 2, enfim, levar a porta 2 para a high, esperar um segundo, desligar esse LED, esperar um segundo, ligo da porta 3, desliga, olha só, o programa ficou extenso, tá? Porque eu tive que repetir os passos várias e várias vezes. Até de ter errado uma aqui. Opa.
Ok. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui esse programa e vou copiar lá no nosso Circuits.io, para que possamos ver se funciona da maneira que a gente espera que funcione, né? Fazendo o LED piscar. Eu coloquei 5 LEDs azuis, todos eles estão ligados pelo negativo, né? Pelos barramentos aqui da protoboard. Os resistores de 220 ohms para cada um dos LEDs, tudo bem? E a ligação está aqui embaixo, ó, desses fios azuis aqui, do pino 2 ao pino 6, todos estão ligados aqui. Vou abrir aqui o Code Editor, eu vou colar esse mesmo código que eu acabei de copiar. Ó, pronto, uma vez copiado o código, o mesmo código que a gente usou lá, vou dar aqui um upload e run, e vamos acompanhar aqui o que acontece no programa. Ó, os LEDs eles estão piscando, o pino 2, 3, 4, 5, agora o pino 6, aí volta de novo lá para o pino 2. Pino 2, liga, desliga, pino 3, enfim. É um pisca-LED, só que com mais LEDs. Tudo bem? Essa é a solução comum, onde a gente não utiliza funções, a gente está utilizando o programa inteiro aqui. Tudo bem? Eu vou dar um stop aqui na simulação e vamos agora conhecer, então, uma maneira de fazer com que esse programa fosse mais enxuto possível, que ele ficasse menor. Bom, para começar, então, a nossa edição, vamos iniciar criando a nossa função. A nossa função, ela deve ser criada fora do void loop, tá? Então, e do void setup também. Então, eu crio ela aqui antes do void setup ou após o void loop, após o fechamento aqui do void loop. Eu vou iniciar ela, que eu vou criar ela depois do void loop, por uma questão estrutural. Então, eu vou criar ela aqui embaixo, depois que fecha o void loop, ou seja, aqui acaba o programa. O nosso microcontrolador não compila nada além dessa chave. Então, eu vou criar aqui a minha função. Minha função vai ser uma função do tipo void. Vou chamar ela de pisca. E vou declarar aqui um parâmetro dentro dela. Já vou explicar como é que funciona esse parâmetro. O parâmetro vai ser um número inteiro. Eu vou chamar ele de pin. P-I-N. Fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Tudo bem? As instruções que virão aqui dentro dessa função, aqui tem 2, vamos fechar um. Então, as instruções que estarão dentro dessa função, aqui dentro dessas duas chaves, são as instruções que fazem parte dessa função, tudo bem? Então, de cara, eu vou fazer algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou determinar, então, que pin, tá? O pin é como se fosse uma variável, eu vou explicar passo a passo, tá? Então, vou dizer que o pin mode, pin output, tá? Então, estou declarando, dizendo que o pin, quando entrar aqui dentro da função, ele vai ser de saída. O pino será um pino de saída. E aqui eu vou escrever essa mesma função aqui, ó. Vou até copiar, não vou nem fazer nova. Vou copiar a mesma função aqui do 2 e vou colar aqui dentro. Tá? Porque, na verdade, é a mesma função. Não vou precisar escrever tudo de novo. Tá aqui. Pin mode, pin output, digital write 2, tal. Onde está 2 aqui, eu vou substituir para pin. Então, onde tinha o 2 aqui, eu digitei pin, enfim. E aqui chega o fim da minha função. Então, é uma função chamada pisca, ela tem que receber aqui dentro um número inteiro, que eu chamei de pin. Aí aqui ela inicia o pin mod, tal. Para completar essa função, para que faça mais sentido, vamos começar a editar agora a função loop e setup para que se adeque à utilização dessa função. De cara, eu não preciso mais dessa declaração. Vou explicar por quê. Então, eu não preciso mais da declaração. O void setup já não existe mais. Já ficou menor o programa. Dentro do void loop, eu não preciso disso tudo de instrução também. Eu só preciso chamar a função pisca. Fechei até aqui e tudo bem. Eu só preciso chamar, então, a função pisca. Toda minúscula. Pisca. Abro parênteses. Coloco dentro o número de um pino, no caso aqui o pino 2. Fecho parênteses. E ponto e vírgula. E faço isso para cada uma das portas que eu quero acionar. Vamos lá. Pisca. 4, ponto e vírgula, pisca
5, ponto e vírgula, e pisca 6, ponto e vírgula. Tudo bem? Explicando o que vai acontecer agora aqui no programa. Já ficou completo aqui, agora vai dar para explicar direitinho. Então, entrou no void loop, ele vai chegar nesse momento aqui, pisca. O programa vai entender, então, que ele vai procurar, pelo parâmetro que está aqui, pela declaração, a gente tem aqui a declaração aqui fora, né? Ela chama pisca, e dentro dela vai ter um parênteses, né, na frente dela, e tem uma informação que vai vir dentro desse parênteses. Então, eu coloco aqui, pisca. Quando eu coloco abre parênteses e fecha parênteses, eu estou dizendo para o meu programa que se trata de uma função externa. Então, ele vai procurar onde está essa função chamada pisca. Tá? E o número que está dentro aqui, o nome que está dentro dos parênteses, né, o número que está aqui dentro, se trata de um parâmetro. Eu estou parametrizando a função. Então, eu estou chamando pisca, parametrizando com 2. Quando ele vem para cá, ele considera aqui void pisca, e aqui dentro, onde está int pin, ele transforma em 2, porque o valor que está vindo é um valor inteiro, que é o valor 2 é um número inteiro. Valor 2. Dentro aqui do pin mode, então, onde está pin, ele substitui por 2, output, digital write, pin vira 2. Entenda que funciona como se fosse uma constante, como se fosse uma variável que a gente viu em aulas anteriores. Então, onde está escrito pin, ele vai substituir por 2, que é o número que foi passado pelo parâmetro. Quando chega aqui no final da chave, ele volta para cá na linha de baixo. Então, ele estava na linha 2, ele vem para cá. A linha de baixo diz o quê? Pisca 3, ou seja, chama a função pisca, dessa vez passando o número 3 como parâmetro. E ele vem aqui, void pisca, aqui onde estava 2 agora há pouco, agora virou 3, que é o número inteiro. Aqui se torna 3, pin vira 3, digital write 3 e assim por diante. Isso acontece repetidas vezes. Veja só, a gente encurtou o tamanho do nosso programa em menos da metade, utilizando uma função só. Tá? Lógico que para fazer um LED piscar não precisaria de se preocupar tanto assim, mas você pode estar fazendo a varredura de um teclado, você pode estar fazendo um controle para saída num display de imagem, né? Um display de LCD gráfico, enfim. E aí se torna muito importante a utilização de funções, para que você possa determinar aí o funcionamento do seu sketch sem precisar fazer dezenas e dezenas e dezenas de códigos. Tudo bem? Vamos abrir aqui então no Circuits.io e vamos testar para ver se essa programação que eu acabei de digitar aqui, se ela realmente funciona. Tá aqui um Ctrl C. Vamos abrir aqui o Circuits.io. Então, o programa é para ter a mesma função, fazer o LED acender e apagar. Vamos ver. Olha aí. O LED acende, acendeu 2, agora acendeu 3, apagou, vai acender o 4, apagou, acende o 5, apagou, acende o 6, apaga e volta para o 2. Tá? Então, essa é a vantagem de utilizar funções. Tudo bem? Essas são funções que a gente chama aqui em programação que não retornam valores. Tá? A gente vai ver mais para frente outros tipos de funções. Nós não iremos construir funções que retornam valor ainda nesse curso, vai ficar para um curso mais avançado, tudo bem? Mas já poderemos trabalhar aqui com algumas coisas. Nas próximas aulas a gente já vai ver sobre laços de repetição do tipo while e do tipo for. E já na sequência também conhecer aí o display de 7 segmentos e começar a mexer com alguns componentes de fato, fazer ligações de alguns componentes antes de partir para os projetos. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado até aqui da explicação dessa aula. Se ficou alguma dúvida no ar aí, entre em contato conosco através do e-mail que você tem aí de contato ou chame pelo nosso WhatsApp aí para a gente tirar a sua dúvida. Tudo bem? Agradeço mais uma vez aí a audiência, um forte abraço, até a próxima.